Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a gente já estava junto fazia tempo. 1 ano e 4 meses. Desde o começo, sempre fomos apaixonados um pelo outro. Ele era meio ciumento. Aliás, para dizer a verdade, não era meio, não. Era bem ciumento. Pavio curto. Quando chegava a ter algum desacerto assim, por causa de ciúme, a coisa costumava ser feia. Ele cismava com algo, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa super carinhosa, doce. Fazia quase 2 meses que ele estava desempregado e não estava conseguindo arranjar outro emprego. Ele mexia com a parte fiscal e contábil e só eu sei o quanto isso o estava afetando. Sabe, a pessoa fica mesmo assim para baixo, né? Quando está desempregada, fica insegura. E ele estava assim, bem chateado. Estava até desanimado já, de tanto que já tinha procurado e levado porta na cara. Foi nessa época que surgiu uma vaga na empresa em que eu trabalhava. E o bacana é que era justamente na área dele. A pessoa que trabalhava ali tinha pedido a conta para ir a outra empresa, para ganhar um pouco mais. Eu não sabia se daria certo, se seria uma coisa boa, a gente trabalhar juntos, no mesmo lugar, mas eu já não aguentava mais ver o Caio triste e desanimado. Por isso, quando soube da vaga, tratei de conversar lá com o responsável, entreguei um currículo dele e o cara ficou de avaliar. Comentei com o meu namorado e ele não ficou assim com muita expectativa, não. Mas quer saber? Da onde a gente menos espera, não é que deu certo? Para nossa alegria, ele foi chamado para fazer a entrevista e no fim acabou ficando com o trabalho. Pensa na felicidade desse homem. E na minha também, claro, né? E olha, era tão bom saber que ele estaria ali pertinho de mim, sem contar que podíamos namorar no intervalo do almoço, por exemplo. Um dia, uma amiga ali do meu setor falou: "Você já se acostumou com o Caio trabalhando aqui na empresa, Débora?" Sinceramente, se eu tivesse namorado, não sei se ia querer que ele trabalhasse junto comigo, não, viu? Não ia ter liberdade para nada. A pessoa ia ficar ali no meu pé o tempo todo. Ah, nada a ver, Karina. Para falar bem a verdade, eu adoro saber que o Caio tá perto. E quer saber? Era verdade mesmo. Falei aquilo e não era da boca para fora. A Karina era minha melhor amiga ali na empresa. Trabalhávamos naquele setor e já nos conhecíamos há uns 2 anos. Quando eu fui contratada, foi ela que me ensinou o serviço todo praticamente. E como ela estava sozinha, um dia até perguntei se ela não queria que eu conversasse com o Caio para ver se ele tinha algum amigo para apresentar ela. Mas ela não se animou. Falou que não queria se envolver com ninguém. Estava muito bem sozinha. Perto de completar 3 meses que o Caio estava trabalhando ali, entramos na semana em que eu faria aniversário. Seria numa quinta-feira. E justamente nesse dia, na parte da tarde, eu estava ali na minha mesa, trabalhando bem tranquila. Eis que a recepcionista me ligou para dizer que tinha uma entrega para mim lá na recepção. Olha, fiquei até surpresa, mas ao mesmo tempo, pensei que tivesse sido alguma coisa relacionada ao meu aniversário. Aliás, muita gente ali na empresa sabia disso. Muitos, inclusive, já tinham me dado os parabéns. Fui até a recepção e, para minha surpresa, e uma surpresa bem agradável, diga-se de passagem, olhei assim e vi que era um buquê de flores, bem lindo, me esperando.
Perguntei quem tinha enviado, se bem que, vamos convir, né? Não precisava nem perguntar. Mas ela falou que não sabia, que o entregador apenas tinha deixado ali com ela. Eu perguntei quem tinha sido por perguntar, claro. Só podia ser coisa do Caio. No meu aniversário anterior, ele também tinha me dado flores. Com certeza só podia ser coisa dele. Olha, era um buquê tão lindo. Tinha uma mistura de flores, assim, flores do campo e outras flores assim mais sofisticadas. Eu fiquei tão emocionada que nem reparei se tinha ou não tinha cartão. Simplesmente peguei aquele arranjo e levei lá para a sala. A Karina me olhou assim, toda embasbacada, sabe? Toda, nossa, Débora, que flores lindas. Quem foi que mandou? Bom, só pode ter sido o Caio, né? Já ligou para agradecer? Não, ainda não. Tô curtindo, né? Mas daqui a pouco eu ligo. De qualquer maneira, apesar de estarmos em horário de trabalho, não me controlei. Peguei o celular e liguei para ele na mesma hora, para agradecer a surpresa linda. Só que pro meu espanto, ele falou: ué, que flores? Não mandei flor nenhuma. Não mandou? Não, mas como não, Caio? Pro meu espanto, ele continuou afirmando que não tinha me mandado flores nenhumas, que devia ser um engano, e falou que depois a gente conversaria. Olha, eu fiquei sem entender nada. E foi só então que resolvi procurar ali no meio do arranjo para ver se tinha um cartão. E não é que tinha. Bom, dali a alguns segundos, o mistério estaria resolvido. Era um cartãozinho assim, pequeno, estava escondido entre as flores. E quando fui conferir, tive uma surpresa. Estava escrito uma coisa assim inesperada. Te amo muito, Débora. Você é a razão da minha vida. Feliz aniversário. Obrigado por você existir. Olha, lendo aquelas palavras, claro que só podia ser coisa do Caio. Mas, ao mesmo tempo, a letra não era dele. Eu conhecia muito bem a letra do meu namorado. E não era aquela, mas não era mesmo. Aliás, ele mesmo já tinha dito que não tinha me enviado flor nenhuma. O pior é que também não tinha assinatura ou nome de quem tinha mandado. Mostrei para minha amiga, ela leu e fez uma cara tão esquisita. Estávamos ali tentando entender o que estava rolando quando o Caio entrou pela porta. Devia ter ido conversar comigo sobre as flores. Quem sabe até confessar que tinha sido sim coisa dele. Mas ele já chegou perguntando: quem foi que mandou isso? Ele perguntou, e como me viu com o cartão, num gesto rápido, foi logo pegando a minha mão. Me dá isso aqui, deixa eu ler. Ele leu o que estava escrito e sua expressão se transformou. Olha, ele me olhou com uma cara tão feia que me deu até medo. Que palhaçada é essa de eu te amo? Você é a razão da minha vida, hein, Débora? Quem foi que te mandou isso? Falei que não sabia. Que pensava que tinha sido ele. Nisso, a minha amiga que estava ali do lado falou: não foi você mesmo, Caio? Ah, fala a verdade. Claro que não fui eu. No que a Karina retrucou: bom, se não foi você, bom, sei lá, né? Só pode ter sido de algum admirador secreto, né, Débora? Não falou o nome. Por que é que ela foi falar aquilo? Olha, parecia até que queria ver o circo pegar fogo. O Caio ficou mais desnorteado do que já estava. Como assim, admirador secreto? Do que você está falando, hein? Você está aprontando alguma coisa pelas minhas costas?
Eu percebi que ele ficou bem nervoso, alterado, tanto que não entendi se aquilo que ele falou tinha sido uma afirmação ou uma pergunta. Para se ter uma ideia do estado em que eu fiquei, ele rasgou aquele cartão em vários pedaços. E como se fosse pouco, pegou o arranjo de flores, pisou em cima e depois jogou na lata do lixo. Eu nunca tinha visto Caio tão desconcertado. Ficou fulo. Depois, me fuzilando com o olhar, ainda falou: depois a gente vai ter uma conversa séria, viu? Ele realmente ficou muito zangado, fora de si. Saiu pisando duro. Só que, meu Deus, que culpa que eu tinha. Eu não fazia a mínima ideia de quem pudesse ter mandado aquilo. E nem porque tinha escrito aquelas coisas naquele cartão. Assim que ele saiu, a minha amiga perguntou: você não sabe mesmo quem mandou essas flores, Débora? É claro que não. Olha, naquelas alturas, eu já estava chorando. Até porque a última coisa que eu queria na vida era brigar com ele, principalmente no dia do meu aniversário. Meu Deus, que loucura! Imagine, ele pensar que eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, não tinha nem cabimento. Se eu estivesse fazendo alguma coisa que não devesse, não tinha nem ligado para ele para agradecer. Aliás, eu não tinha nem tempo para isso. Nós estávamos sempre juntos. Trabalhávamos na mesma empresa o dia todo. Nos víamos também no final de semana. Horário de almoço a gente estava junto. Só se eu saísse com outra pessoa de madrugada. O problema foi que aquele episódio deu pano para manga. Ele brigou feio comigo depois. Chegou a fazer insinuações. Disse um monte de coisas que eu sinceramente não mereci ouvir. Para ele, das duas uma. Ou eu estava tendo algo com outro homem, ou então estava, no mínimo, dando abertura a alguém. Porque um homem não ia mandar aquelas flores assim do nada. E muito menos escrever aquelas coisas. Se não tivesse alguém dando condições para isso. Abertura. Como eu já falei no começo, o Caio era muito ciumento. Pavio curto. Quando cismava com alguma coisa, olha, perdi o controle. E dessa vez não foi diferente. Olha, eu pensei que aquele dia seria tão especial para nós dois. Só que no fim, terminamos brigados. Para se ter uma ideia, nem carona ele me deu. Quando perguntei se ele podia me levar em casa, porque não estava me sentindo bem, ele olhou para mim, mas com um olhar de raiva, sabe? Se vira. Ou por outra, pede carona pro desgraçado que te mandou aquelas flores. Olha, eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Ele estava sendo tão injusto comigo. Depois que me deixou ali sozinha, sentei no meio-fio e comecei a chorar ainda mais intensamente. Meu Deus, aquilo não podia estar acontecendo. Parecia um pesadelo. Minha mãe até estranhou quando me viu chegando em casa, porque achou que eu iria sair com o Caio para curtir o meu aniversário. E quando lhe contei do que tinha acontecido, ela ficou de cara também. Eu ainda tentei conversar com ele depois, fazê-lo entender que eu não tive culpa de nada. Mas quem disse que ele quis falar comigo? Chegou a desligar o celular por conta da minha insistência. Chorei aquela noite toda. Não consegui nem dormir. E no dia seguinte, o clima entre nós estava ainda pior. Na verdade, ele nem olhou para minha cara. Sequer me deu bom dia quando fui conversar com ele. E acredite quem quiser, mas por conta de uma história mal contada, da qual eu não tive culpa nenhuma.
não fazia a menor ideia quem tinha mandado aquilo. Ele resolveu desmanchar o namoro comigo. Dá para acreditar? Jamais pensei que ele pudesse ser tão radical e baseado em absolutamente nada. Pensei que fosse uma coisa de momento, aquela irritação dele, sabe, uma coisa assim do calor da raiva, que depois ele fosse repensar. Só que não. Os dias foram passando e ele simplesmente não mudou comigo. Apesar de eu tentar reaproximar todos os dias. A verdade é que nossa convivência se tornou impraticável ali na empresa. Era tão ruim aquele distanciamento, sabe, aquela frieza. O fato de não poder abraçá-lo, ficar com ele como sempre fazíamos no intervalo. Eu chorava praticamente o tempo todo. Um dia, falei para ele, sabe, perguntei se ele ia continuar me tratando daquele modo, se estava pensando que realmente eu tinha outra pessoa na minha vida. Só que ele não falou nada. Ficou me olhando bem sério, até meio decepcionado. Decepcionado com o quê, meu Deus? Eu então falei que estava pensando em pedir a conta. Estava complicado demais trabalhar ali, naquela empresa, perto dele e ao mesmo tempo, tão longe. Ele me tratando daquele modo. Confessei que estava sofrendo muito, que eu não merecia passar por tudo aquilo. Até porque não tinha feito nada de errado. Para minha surpresa, sabe o que ele disse? Quer saber? Talvez seja melhor mesmo você pedir a conta. Nem parecia o mesmo Caio de antigamente. O Caio, por quem eu era apaixonada, com quem eu tinha namorado, parecia outra pessoa. Uma pessoa fria, insensível. Olha, não dava para acreditar que o nosso relacionamento tivesse chegado naquele ponto, por conta daquelas flores malditas e daquele cartão. Se eu pelo menos descobrisse quem tinha enviado aquilo. Mas nem isso. E convenhamos, né? Se eu tivesse um admirador secreto, por que essa pessoa nunca tinha vindo conversar comigo? Principalmente depois que o Caio terminou o nosso namoro. Era um mistério. Uma coisa que realmente não dava para entender. Sabe o que parecia? Que a pessoa que tinha mandado aquelas flores, na verdade só queria me prejudicar. Fazer o Caio brigar comigo, desmanchar o nosso namoro. E o pior é que tinha conseguido. Só que convenhamos, né? Quem poderia ser tão ruim, tão cruel, tão invejoso? Sem outra alternativa, enquanto o tempo passava, eu fui tentando me acostumar, me conformar, até que perto de completar um mês e pouco, vieram me contar uma coisa que me deixou muito triste. Quem contou foi uma colega ali mesmo, do serviço. Lembro que a gente estava almoçando. Eu já tinha até sentido, sabe, pelo jeito dela, que ela queria me dizer alguma coisa. Sabe quando a pessoa começa, e pelas tantas, ela me fez aquela pergunta. A Karina já conversou com você sobre ela e o Caio? A Karina? Não. Mas o que tem que ver ela e o Caio? Ué, você não sabe? Eles estão juntos. O quê? Junto como? Junto como?
Olha, eu quase engasguei com essa comida. Aquilo era a pior novidade para mim. Eu realmente não estava sabendo de nada. Eu já tinha notado que a Karina não andava almoçando ali com a gente no restaurante. O Caio já não almoçava ali mesmo desde que tinha terminado comigo. Mas daí a pensar que os dois pudessem estar juntos, eu fiquei abismada, sem acreditar assim num primeiro momento, porque ela não tinha me falado nada, nem ele. Fui lá e a confrontei depois. E ela ficou com aquela cara de tacho. Disse que tinha intenção de me contar depois que ele a tinha convidado para sair. Ela tinha aceitado, mas que estava com medo da minha reação. E ainda acrescentou: só aceitei porque vocês não estão mais juntos, né? Espero que isso não interfira na nossa amizade. Olha, aquilo simplesmente acabou comigo. Depois eu fui falar com ele, cobrá-lo, mas ele nem me deu tanta atenção. Chegou a dizer que eu não tinha direito nenhum de cobrar nada, até porque ele poderia viver a vida dele como ele bem entendesse, assim como eu. Olha, eu fiquei devastada. Caí numa tristeza tão grande que depois de um tempo, pelo fato de eles terem assumido, inclusive, o namoro, resolvi sair da empresa. Eu precisava do trabalho, mas não tinha mais condições de continuar ali. Vendo meu ex-namorado e a minha amiga juntos todos os dias. Se ficasse, só iria me afundar ainda mais naquela depressão. Pedi a conta, me afastei de tudo e de todos. Eu nunca imaginei que uma coisa assim pudesse acontecer justamente comigo. O problema é que, com o passar do tempo, acabei sabendo de coisas que, assim, num primeiro momento, não sabia e nem imaginava. Hoje eu vejo que só eu não sabia. Hoje eu percebo que fui burra, mais do que isso, cega, estúpida. Não enxerguei aquilo que estava bem diante do meu nariz. Um dia, para minha surpresa, o Caio me mandou uma mensagem e eu fiquei sem saber o que pensar quando li aquilo que ele tinha mandado. Débora, te devo um pedido de desculpas. Acabei descobrindo que você nunca mentiu para mim. Nunca fez nada de errado. Olha, eu li aqui e pensei, ué, como assim? Descobriu, mas descobriu como? Ele estava digitando mais coisas. E antes que eu perguntasse alguma coisa, chegou outra mensagem. Descobri que foi tudo a armação da Karina. Foi ela que te enviou aquelas flores e aquele cartão. Eu li aquilo e, como estava de pé, precisei me sentar. A Karina. Perguntei para ele. A Karina? Ele respondeu na mesma hora. Ela era afim de mim. Queria que a gente brigasse. Segundo ele, só tinha descoberto isso porque a irmã dela tinha lhe contado. As duas tinham brigado feio. Aí, para se vingar, ela contou tudo para ele. Meu Deus, só podia ser uma brincadeira. Sabe quando você não acredita? Só que ao mesmo tempo, tudo combinava. Sabe? Tudo aquilo que, sabe, não encaixava, acabou encaixando. Tudo se explicava.
Tinha sido a armação da Karina, aquela cascavel, amiga da onça. Ele estava de olho no Caio, gostava dele, ou queria pra si, sei lá. E armou aquilo tudo com a única intenção de causar intriga entre nós dois. Fazer a gente brigar. Fazer o Caio terminar tudo comigo. Tudo pro caminho ficar livre para ela poder dar o bote, como de fato aconteceu algum tempo depois. Como alguém pode ser tão má? Eu nunca seria capaz de imaginar que tivesse sido ela. Qualquer outra pessoa sim, mas ela não, meu Deus, era minha amiga. Cheguei a chorar no seu ombro quando o Caio terminou comigo. Ela me consolou, me deu apoio. Mas hoje eu vejo que tudo não passou de fingimento. Devia revirar os olhos pelas minhas costas, rir da minha cara. O Caio me contou que se afastou dela depois que descobriu tudo, e juro, quando ele me pediu desculpas, quando me deu todas aquelas explicações, pensei que ele fosse pedir pra gente voltar. Mas quando toquei no assunto, ele jogou aquela bacia de água em cima do meu entusiasmo. Débora, eu só tô te falando isso porque você merecia as minhas desculpas, mas quanto a gente voltar, não tem como, viu? Até porque eu quero ficar sozinho. Na verdade, só queria mesmo ficar com a consciência tranquila. Por isso, tô te pedindo desculpas. Olha como me doeu ouvir aquilo. Porque ele preferiu não reatar comigo. Apesar de ter descoberto que fez a maior das injustiças comigo. Pensei que ele fosse voltar atrás e, além das desculpas, sabe, se reaproximar de mim. Querer que a gente recomeçasse o nosso namoro, só que não. Aquela cobra conseguiu nos separar. Não vai ficar com ele do mesmo jeito, mas no fim conseguiu nos separar. Se ele tivesse pedindo uma chance, eu teria lhe dado na mesma hora. Sabe por quê? Porque eu amo. Ainda eu gosto dele do mesmo jeito, ou talvez até mais. Apesar da injustiça que ele praticou comigo. Aceitei seu pedido de desculpas, até porque não adianta ficar alimentando mágoa. De todo modo, ainda não superei esse episódio. O pior é isso, né? Toda a verdade veio à tona, mas eu ainda continuo sofrendo, ainda não acreditando que eu estava num sonho tão bom, tão feliz, quando de repente esse pesadelo se atravessou no meu caminho.